E nesse momento a gente quer que vocês fiquem aí na casa de vocês e se protejam bem direitinho. Tá me ouvindo, Luiz? Então, graça e paz, gente. Faz muito tempo que eu assisto as lives, né? Mas faz muito tempo que eu não estou do lado de cá. E Deus sabe como eu fico ansiosa quando eu tenho que estar do lado de cá. Mas Luiz continua me escalando para fazer isso. Glória a Deus por isso. O Senhor falou muito ao meu coração quando eu estava fazendo essa mensagem. E eu fiquei feito Vanessa na semana passada, dizendo, Deus, eu não quero pregar isso não, porque eu estou precisando viver muito isso aqui. Mas a gente tem que pregar, né, amiga? Deus desce o cajado na gente primeiro e depois a gente tem que passar para vocês. Estou com muita saudade de todo mundo. E eu ia dizer exatamente para o pessoal da mídia, para não ficar tirando onda comigo, que eu tinha vindo de salto, justamente para dar para me ver. Porque o pessoal da mídia tinha me mandado uma foto que só aparecia minha testa, quando eu estava pregando com isso aqui. Aí já vem Lucas, pega o barril para ela. Nada de barril. Então, gente, o tema da mensagem de hoje é posicione-se. Como vocês sabem, a gente está numa série de mensagens falando sobre 4 mulheres da Bíblia. E a mulher que nós vamos falar hoje é Esther. Por isso, abram em Esther, no capítulo 4, por favor. Glória a Deus, estão dizendo que o áudio está perfeito. Esther, capítulo 4, versículos 15 ao 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vamos orar. Paizinho, Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te pedir para que, da mesma forma como o Senhor já estava conosco aqui durante o momento de louvor, e a tua presença ela foi muito, muito real nesse lugar. E eu tenho certeza que o Senhor também já está na casa de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e que vão assistir a live depois. Paizinho, eu peço para que o Senhor permaneça conosco e continue, Senhor, falando aos nossos corações. Queremos te ouvir, Pai, cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Bora lá. Esse seu tablet está vivo, Luiz. Está dando zoom aqui sozinho. Espera aí que saiu do lugar. Bora lá. Eu vou fazer um resumão para quem nunca leu o livro de Esther, inclusive leia. Eu vou ter que abrir aqui no meu celular. Bora lá. A história de Esther ela se passa no tempo de um rei extremamente rico chamado Xerxes. Vou ter que abrir aqui, porque ele está mexendo sozinho. Só um minuto, gente. Ele fica dando zoom. Então, pegue lá. Tá na salinha. Sim. Desculpa, gente, ao vivo tendo essas coisas de tecnologia, a gente não pode confiar nunca, é melhor o papelzinho mesmo. Mas, enfim, a história de Esther se passa no tempo de um rei extremamente rico chamado Xerxes. Ele reinou nada mais, nada menos do que sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Num belo dia, quando Xerxes dava um banquete, ele mandou chamar sua esposa, a rainha Vasti, e ela se negou a ir. Ele ficou mega furioso e, depois de consultar os mestres da lei, ele resolveu botar a rainha para correr. Tirou o título dela, disse que nunca mais ela poderia comparecer à sua presença. Foi o maior bafafá. Aí, quando passou a raiva dele, os conselheiros sugeriram que ele mandasse procurassem as virgens mais lindas, mais gatas de todas, para o harém dele. E ele achou, a ideia achou. Acontece que vivia em Suzã, onde ficava o trono de Xerxes, um judeu chamado Mardoqueu. Em algumas versões, o nome dele está como Mordecai. Ele estava lá por causa do exílio promovido pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, aquele mesmo rei que aparece lá no livro de Daniel. Pois bem,
Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que não tinha nem pai nem mãe. E aí, justamente por isso, o que foi que ele fez? Ele criou a menina como se fosse filha dele. E essa moça era justamente conhecida como Esther. Esther, além de ser virgem, ela era muito bonita, ela era muito atraente. E aí, é claro que ela foi selecionada com as outras virgens para ir ao palácio. Mas Esther, além de ser muito bonita, ela devia ser muito simpática também, porque ela, no instante, caiu nas graças de Hegai, o encarregado do harém. E aí, minha gente, ela ganhou um tratamento muito VIP. Era comida especial, eram 7 moças para cuidar só dela, e ela ainda foi para a melhor parte do harém. Acontece que Esther, ela não tinha revelado a que povo ela pertencia, nem a origem da sua família. Porque Mardoqueu, né, o seu pai, o seu tio, ou, aliás, o seu primo, tinha proibido ela de fazer isso. Provavelmente porque eles não tinham status algum na sociedade. E eu acho que ele acreditou que ela ficaria prejudicada por isso. Afinal de contas, a família deles tinha sido levada para Suzã para ser exilada, né? Então, mais na frente, a gente vai ver que o rei gosta mais de Esther do que todas as outras virgens e faz dela sua rainha. Arrasou, né? Aqui, será que o pessoal ainda consegue me ver? Certo. Agora tá show. Aí, mais na frente ainda, a gente vai ver que o rei honra um homem muito chamado Amã e dá a ele a posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Para vocês terem noção, todos os oficiais do palácio se curvavam e se prostravam diante de Amã. Mas aí, Mardoqueu, que só vivia na frente do palácio para ter notícias de Esther, não se curvava para Amã de jeito nenhum, porque ele era judeu. Então, ele só se curvava diante do Senhor, né? Amã ficou sabendo disso e achou que não bastava matar somente Mardoqueu. Melhor seria exterminar todos os judeus de todo o império de Xerxes. Está entendendo a situação? Amã falou com o rei e Xerxes, que não sabia que Esther era judia, achou massa a ideia. Então, muitas cartas foram escritas e entregues aos governadores das províncias do reinado de Xerxes e aos chefes de cada povo com a ordem simplesmente de exterminar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia e ainda saquear os seus bens. Tudo isso em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. E ele ainda por cima depositou 350 toneladas de prata para quem fizesse isso, né, exterminasse os judeus. Então, logicamente, onde chegava esse decreto, havia grande pranto entre os judeus, com jejum, com choro, com lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Mardoqueu, quando soube de tudo isso, também rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade. E a Bíblia diz que ele chorava amargamente em alta voz. Você consegue imaginar nesse momento o sofrimento de Mardoqueu? Imagine se de repente saísse um decreto para exterminar todo mundo, sei lá, do Brasil, ou todo mundo de Pernambuco, todo mundo de Piedade. Imagine, não só a sua família ia morrer, mas todo mundo que você conhecia e as pessoas que você não conhecia, enfim. E aí as criadas e os oficiais responsáveis pelo harém contaram para Esther que Mardoqueu estava assim. E resumindo, ela manda o oficial falar com Mardoqueu para saber o que danado que estava acontecendo, que ele estava sofrendo tanto. E é exatamente sobre esse diálogo, meio que via pombo correio, né, porque era através do oficial, que eles tiveram, que a gente vai conversar. Hoje, eu quero te dar 3 lições para te ajudar a se posicionar corretamente em meio a circunstâncias contrárias. Tudo isso olhando para as altitudes que Estherzinha teve. Em primeiro lugar, tire o não da ponta da língua e se esforce verdadeiramente em ajudar o seu próximo. Você não está entendendo nada agora, né? No mesmo capítulo, Esther 4, no versículo 6, fala assim: Atá era o nome do oficial que Esther mandou falar com Mardoqueu. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã.
preste atenção, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atar retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, vê mesmo. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ponto. Então, minha gente, em outras palavras, o que foi que Ester tinha dito ao homem que a criou como filha? O que foi que ela disse ao seu próprio povo, que a tinha naquele momento como sua única esperança? Foi mal, mas eu não posso ajudar vocês. Foi mal, mas todos vocês, jovens e idosos, mulheres e crianças de todas as províncias, vão morrer, porque eu, a rainha, não posso ajudar vocês. Fazia sentido a resposta dela? Fazia. Por quê? Porque, de fato, existia uma lei que a impedia de chegar facilmente ao rei e que poderia, de fato, lhe dar uma pena de morte se ela pagasse de doida e chegasse lá na frente dele e ele não tivesse chamado ela. Então, sim, as circunstâncias diziam a Ester para ela responder não. Mas, nesse primeiro momento, o que foi que Ester fez sobre isso? A Bíblia não relata que ela tenha orado. A Bíblia não relata que ela tenha pedido ajuda às suas servas ou aos oficiais ao seu serviço. Não relata nem que ela tenha pensado muito para responder. Atá contou a ela, ela disse, diz isso a ele e pronto. Nem parecia que tinha contado o que ela tinha ouvido. Ela simplesmente deu uma olhada no cenário, pensando nela mesma, e mandou Atá responder Mardoqueu com um não. Mesmo isso implicando a morte de milhares de judeus. E nesse momento, talvez você esteja se perguntando por que eu estou dizendo tudo isso. E a resposta é muito simples. Ester, somos eu e você. Quer dizer, eu e você. O Espírito Santo me incomodou muito no sentido de que é muito cômodo para a gente acreditar que a gente ajuda o nosso próximo simplesmente porque a gente ora por aquele que não tem o que comer. Ou porque a gente faz cuscuzada. Ou porque a gente visita os órfãos. Ou porque a gente faz uma gincana natalina, ou porque a gente contribui com as primícias, ajudamos o missionário, e tantas outras coisas que são, sim, muito legais, e devemos continuar fazendo, amém? Mas já parou para perceber que quando ajudar o nosso próximo vai gerar algum grau de desconforto na nossa situação, o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira resposta, o que temos na ponta da língua é não. Olha, infelizmente eu não posso. Poxa, eu até queria muito poder ajudar, mas eu não tenho como. É verdade que não é sempre que nós podemos. A maioria das coisas gira em torno de dinheiro e é algo que realmente a gente não está tendo muito, né? Mas eu convido você a refletir. Quantas vezes eu e você respondemos não para um irmão, podendo dizer sim? E ficarmos talvez um pouco menos confortáveis, mas priorizando abençoar o nosso próximo. Quantas vezes eu e você agimos como Ester e sequer nos esforçamos para pensar em uma solução? A gente analisa a situação rapidamente. Eita, se eu ajudar, a minha situação vai ficar assim assado, então eu não vou ter como. E a gente nem pensa em como solucionar aquilo. A gente nem pensa em, vou ficar um pouco desconfortável, mas mais desconfortável ainda é a situação pela qual o meu irmão está passando. Eu citei dinheiro, mas isso pode se aplicar a tantas outras coisas. Por exemplo, eita, não, eu não posso te ouvir nesse momento, você não pode ligar para mim agora porque eu estou ocupada. Não, eu não posso ficar esperando com você, ou eu não posso ir com você nesse lugar, no médico, alguma coisa assim que você esteja precisando, porque eu estou ocupado. Não, eu não posso te emprestar tal coisa. Não, eu não posso te ajudar nessa atividade. Não, eu não tenho como fazer isso agora. São tantos nãos que a gente dá e a gente nem percebe. Talvez a gente não fale exatamente com essas palavras que eu citei agora. Talvez a gente encha de justificativas que, assim como a de Ester, nos parecem bastante plausíveis.
Afinal de contas, a gente tem que fazer as nossas coisas também, tem menino para criar, tem almoço para fazer, tem coisa da faculdade para fazer, tem trabalho, tem tantas coisas. Então, são justificativas plausíveis. Mas será que não dá mesmo para a gente fazer um esforcinho? Será que a nossa resposta tem mesmo que ser não? Precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo e verdadeiramente nos esforçarmos mais para atender à necessidade do nosso próximo. Inclusive, sem que ele precise pedir pela nossa ajuda. Porque tem coisa que está muito na cara. E aí tem duas atitudes, basicamente, que a gente toma. Ou a gente não olha para os lados, e aí a gente não enxerga o problema. Aliás, exatamente, ou não olhamos para os lados, e aí a gente não vê o problema do nosso próximo. Ou então a gente olha para os lados, vemos o problema, mas a gente espera que outra pessoa vai ajudar. Porque a gente está ocupado. Porque a gente tem as nossas justificativas plausíveis, assim como Esther tinha. É ou não é assim, minha gente? É ou não é assim, minha gente? Estou sozinha, é? Vou ser rápida, viu, Luiz? E a Bíblia traz diversas convocações para a gente nesse sentido, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento. Em Deuteronômio 15, do 7 a 10, diz assim: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Olha só como é que a gente pensa. Eita, o 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. A gente não presta para nada, né? Aí o Senhor fala assim, assim a palavra diz: ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Perceba que a gente deveria ajudar as pessoas porque a gente já foi ajudado e é ajudado pelo Senhor constantemente. Mas a palavra, Deus é tão bom que Ele ainda fala que vai nos abençoar em todo o nosso trabalho e em tudo que a gente fizer, porque a gente ajudou o nosso próximo. Que a gente não fez mais do que a nossa obrigação, basicamente. Mas Deus é muito maravilhoso. E aí, em Tiago 2, do 15 ao 17, vai dizer assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Foi exatamente o que Esther fez. Ela basicamente disse que não tinha condições de fazer nada. E de que adiantava isso? Os judeus iam morrer de todo jeito. Vale lembrar também que Jesus vai mais além no Sermão do Monte. Ele orienta a gente a amar não só os nossos irmãos, como também os nossos inimigos. Então, bora lembrar o que ele diz lá em Mateus 5, do versículo 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem... Meu Deus, essa parte é sensacional. Presta atenção. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu estou correndo. Ei, o padrão que o Senhor tem para nós é muito, muito alto. O exemplo que Ele nos deixou foi de serviço, foi de sacrifício. Eu estou indo embora. Foi de dar a vida do seu próprio filho por gente que não valia nada, como eu e você. E se o Senhor tivesse visto a gente indo para a condenação eterna e não tivesse feito nada por nós? E se Ele tivesse agido como Esther,
que, pelo menos naquele primeiro momento que a gente leu, não fez nada pelo seu povo que ia ser exterminado? O que seria de nós? E se a resposta do Senhor fosse a mesma que a gente dá, direta ou indiretamente para o nosso irmão? Poxa, eu queria muito poder ajudar, mas eu não tenho como. Poxa, para eu ajudar vocês, eu vou ter que dar o meu único filho. E não vai rolar. Onde é que a gente estaria hoje? Eu tenho certeza que qualquer coisa que seu irmão estiver precisando vai exigir menos de você do que o sacrifício do seu filho ou de um familiar seu. Você recebeu sim lá no Calvário, você tem constantemente recebido sim do Senhor, e só de você estar me ouvindo nesse momento significa que no meio de uma pandemia com milhões de mortos, o Senhor tem dito sim para você todos os dias. Todos os dias Ele tem dito sim, tenha fôlego de vida. Todos os dias sim, acorde, levante-se, cuide da sua casa, cuide da sua família. Então, por que danado a gente está dizendo não para o nosso irmão? Por que a gente não está fazendo o mínimo de esforço para ajudar ele? Nem sempre as circunstâncias contrárias serão as nossas. Pode ser que sejam as do seu irmão. E em amor, você precisa se posicionar corretamente diante delas. Você precisa agir nesse primeiro momento de uma forma diferente da forma que Esther agiu. Porque na cabeça dela, provavelmente, é tipo, eu sou a rainha, eu não vou morrer. Mas o povo vai morrer. Então, a circunstância contrária para Esther naquele momento não era dela, era do povo. Mas a gente precisa, assim como o Senhor fez por nós, se posicionar corretamente diante das circunstâncias contrárias do nosso irmão. Então, tire o não da ponta da língua e se esforce verdadeiramente em ajudar o seu próximo. Em segundo lugar, ouça as suas autoridades espirituais, respeite-as e aprenda com elas. Esther, ainda no capítulo 4, no versículo 12 ao 14, vai dizer assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, essa dela dizendo que tinha uma lei, que ela não tinha como chegar diante de Xerxes, que fazia 30 dias que ele não a chamava, ele mandou dizer-lhe assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Bonita. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Espetacular a resposta dele, né? E a fé de Mardoqueu nesse momento também é gigantesca. E eu estava pensando que nossa série de mensagens desse mês é justamente sobre mulheres da Bíblia que mudaram a história da humanidade, como a gente viu com Débora, como a gente viu, como a gente tem visto, né? E me parece que eu desci o sarrafo em Esther agora no tópico anterior. Mas calma, agora é o momento de a gente realmente copiar as atitudes e os posicionamentos de Esther. Esther, ela é descrita na palavra como uma mulher muito linda, como uma mulher atraente, que agradava a todos facilmente. Vocês lembram que quando eu estava fazendo um resumão, eu falei mesmo assim, que ela tinha conquistado logo de cara, já tinha caído nas graças de Hegai, que era o encarregado do harém, e ela ficou com um tratamento lá super VIP e tudo mais. Mas, além de Esther ser uma mulher linda, atraente, que agradava a todo mundo, acima disso, Esther era uma mulher muito sábia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, nesse momento, a partir desse momento, ela soube ouvir Mardoqueu no momento certo. Ela soube ouvir a sua autoridade espiritual. Note que Esther, a essa altura, ela era rainha. Nada mais, nada menos do que rainha. Então, quem era Mardoqueu agora, diante dela? Mardoqueu era ninguém. Mardoqueu era um judeu que ficava na frente do palácio o tempo todo. Ele era só mais um entre o povo.
Então, Mardoqueu não era ninguém. Ela não tinha por que dar ouvidos a ele. Aí, com certeza, você deve estar pensando, Gabi, mas espera aí, né? Ele era como um pai para ela. De fato, Mardoqueu era como um pai para ela. Como eu falei, Mardoqueu criou Esther. Ela não tinha pai nem mãe e ele tomou conta dela. E é muito bonito o carinho que ele tem por ela, porque a gente vê que a Bíblia ela relata em todo o livro de Esther que ele estava o tempo todo na frente do palácio, esperando para ouvir notícias dela e tudo mais. Então, ele tinha um carinho muito especial por ela. Então, sim, ele era como um pai para Esther. E ela sabia disso. Mas observe que é muito fácil, mas é muito fácil mesmo a gente justificar com essas palavras, quando, na realidade, a gente dá muito mais credibilidade ao que os nossos amigos falam do que ao que os nossos pais dizem. Não é verdade? Principalmente nós, jovens, né? Muitos de nós, no lugar de Esther, talvez tivessem feito pirraça, simplesmente porque o conselho vinha de um pai ou de uma mãe, com os quais discordamos boa parte do tempo. Ela podia pensar que nada, que Xerxes ia me mandar que nada, e não obedecer Mardoqueu e deixar para lá e ficar de birra, e nossa, olha só como eu sou poderosa agora. Porque na situação de Esther, de rainha, ela estava numa situação de, assim, pelo menos para isso, ela estava numa situação de máximo poder, de escolha, de independência e tudo mais. Obviamente, ela não estava acima de Xerxes, nem tinha o mesmo poder de Xerxes, né? Mas quem é que mandava nela naquele momento? Mardoqueu? Com certeza não. E a gente, apesar de não ter nenhum pingo do poder que Esther tinha naquele momento, a gente já quer dar close errado, né, com os nossos pais. Imagine na situação dela. Preste atenção. Deus tem toda a autoridade. Somente Ele possui a autoridade absoluta sobre todas as coisas. Ele é a própria fonte da autoridade. Então, toda a autoridade exercida por suas criaturas é derivada dele e subordinada a Ele. Mas o fato é que o Senhor delega essa autoridade às suas criaturas. Ou seja, Ele exerce autoridade por intermédio de algumas pessoas. E adivinha para quem ele, o Senhor, delegou a autoridade na tua vida? Pense bem, você não é doido, não. Por causa de tudo que eu estou falando, você já sabe a resposta. O Senhor constituiu os nossos pais, ou pelo menos as pessoas que exercem essa função na nossa vida, como as nossas autoridades espirituais. E aqui entenda, só fazendo um parêntese, que eu estou falando dos pais que verdadeiramente cuidam de você, das pessoas que realmente têm essa função e que refletem Jesus na sua vida, que refletem o amor do Deus Pai, um Deus justo, amoroso, misericordioso, que é como os pais devem ser, como os nossos cuidadores devem ser. Eu não estou falando daquele pai que abusa, que machuca e tudo mais. Aí é uma situação excepcional, não é uma situação para a gente falar agora, mas eu estou falando dos pais que realmente exercem essa autoridade e esse papel na nossa vida. E o que o Senhor quer trazer à nossa memória hoje é que a gente precisa ser diferente dos nossos amigos na escola, na faculdade, de repente até dos nossos amigos aqui na igreja também, porque não é porque a gente é crente que a gente faz tudo certinho. O Senhor quer trazer à nossa memória que nós precisamos nos submeter à autoridade dos nossos pais. A gente tem que parar com essa pirraça de achar que só porque o conselho vem de pai e de mãe e deixa para lá. E aí, o que é que a Bíblia diz para a gente sobre isso? Lá em Efésios, no capítulo 6, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Caramba, veja como o Senhor ele dá um mandamento para a gente. E, ao mesmo tempo, quando a gente obedece, que eu vou repisar isso, não é mais do que a nossa obrigação obedecer. Ainda assim, ele vem com uma palavra de bênção no final. Faça isso. Honre seu pai, honre sua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
E aí, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20, também vai dizer assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Você que está aí, pensando que não agrada o Senhor em nada, nada do que você faz, que você está distante do Senhor, obedeça a seus pais, porque a Bíblia diz que isso agrada ao Senhor. Mas da mesma forma que o Senhor tem designado pessoas para exercer... Aliás, da mesma forma que o Senhor dá autoridade aos nossos pais, o Senhor também tem designado pessoas para exercerem ofícios de liderança na sua igreja. O Senhor tem designado tutores locais que devem guiar e cuidar do rebanho do Senhor através do ensino genuíno das Escrituras e de sua aplicação na vida prática cristã. E não, vamos desmistificar aqui uma situação, é que líderes cristãos jamais, repita comigo, jamais podem ser vistos como super crentes, como intocáveis, como perfeitos. Luiz não é um super crente, Vanessa não é uma super crente, né? Os pastores não são super crentes. Eu, muito menos, que estou aqui na frente, não sou uma super crente. Então, a autoridade que o Senhor concede a essas pessoas, a esses líderes, não pode também ser confundida com um tipo de poder místico que pode abençoar ou amaldiçoar alguém. Muitas pessoas, alguns casais chegam para a gente e falam: ai, vocês nos abençoam, vocês autorizam a gente a namorar. Meu filho, pergunte ao Senhor primeiro quem sou eu para me posicionar dessa forma. Calma, vamos orar, vamos entrar no propósito de oração. Pelo amor de Deus, a gente não tem poder de abençoar e de amaldiçoar ninguém, não. Já pensou? Aí a gente entra nas arbitrariedades, né? Se você faz algo que é contra a minha vontade, então você, Vanessa, vai ser amaldiçoada. Tu está dizendo? Está repreendida, né? Imagina a situação que a gente ia ficar. Mas o fato é que a gente precisa nos submeter à liderança da nossa igreja local. Em Hebreus capítulo 13, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Olha isso. O Senhor veio aqui para servir. E quem está numa posição de liderança não está numa posição de chefia. O chefe, ele manda e você tem que fazer. O líder, ele tem que prestar contas do que você faz. Ele está aqui para servir você. Se o Senhor, por exemplo, coloca você para discipular uma pessoa e você não cuida dela, a vida dela vai ser cobrada a você. Entendeu? Então, a situação de liderança, ela é uma situação de serviço, não é uma situação de privilégios e tudo mais. Então, Hebreus fala para a gente que eles devem cuidar de vocês como quem devem prestar contas. E fala assim: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. No caso, para vocês mesmos que estão sendo liderados. E aí eu pergunto a você nesse momento: você tem se submetido verdadeiramente à sua liderança? E aí eu não falo só na JNI não, viu? Porque, na verdade, a gente sabe de tudo. Então, se você não estiver se submetendo, a gente já sabe disso. Eu falo também da submissão aos pastores. Eu falo da submissão aos demais ministérios. Porque, graças a Deus, uma coisa que não falta nessa igreja é lugar para servir. Você pode servir em muitos lugares, na mídia, no ministério de oração, no ministério de missões, no louvor e tudo mais, nas primícias. Enfim, você tem se submetido verdadeiramente à sua liderança? Você tem respeitado e reconhecido a autoridade espiritual que Deus confiou a essas pessoas? Você tem valorizado, por exemplo, a exposição das Escrituras através do seu líder de coinonia, que no caso da gente é Gabriel Hermínio? Você tem valorizado a exposição das Escrituras através dos seus pastores no domingo? Vou apertar um pouco agora. Você tem orado ao Senhor para que Ele lhes conceda sabedoria no pastoreio do seu povo? Vou apertar mais ainda. Você tem participado dos jejuns que o seu líder convoca, que Hermínio convoca, que Luiz convoca, que os pastores convocam?
E uma última pergunta. Você tem feito que o trabalho dele seja uma alegria ou um peso? A gente tem uma noção de que está se submetendo, mas de repente, quando a gente faz as perguntas certas, a gente vai vendo que, na verdade, a gente não está se submetendo tanto assim. Presta atenção. Em Atos 5, versículo 29, diz assim: Pedro e os outros apóstolos falam que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas se nem teus pais, nem teus líderes locais estão te conduzindo para um caminho que não seja do Senhor, tem para onde não, parceiro. Tem que se submeter. E submissão, obediência, respeito, isso é coisa séria. Não tem nenhum pirraia aqui, não. O profeta Samuel vai dizer na cara do rei Saul, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículos 22 e 23, mesmo assim. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Presta atenção agora. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Samuel não tinha papo na língua, não. Falou mesmo. Então, se você está sendo insubmisso com as suas autoridades, com as autoridades que o Senhor constituiu na terra para cuidar de você, seja seus pais, seus líderes na igreja, você está sendo insubmisso com quem, no final das contas? Quem é que você tem desrespeitado? Você tem desrespeitado ao Senhor. Você está dizendo, em outras palavras, que ele escolheu mal e que você poderia escolher melhor. Ou que você faria melhor, mas ele não escolheu você. Então, se você está passando por alguma dificuldade, ou então você não está enxergando o seu próprio erro, se posicione corretamente. E como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que Esther fez. Ela falou besteira? Ela falou besteira. Mas aí o que foi que ela fez logo em seguida? Ela ouviu a autoridade espiritual dela, que era Mardoqueu, que era seu pai. Ouça as suas autoridades espirituais. Respeite-as e aprenda com elas. Amém? E em terceiro e último lugar, a lição que eu tenho para você hoje é: não despreze a preparação espiritual quando lutar as suas guerras. Esther, nesse mesmo capítulo 4, vai dizer assim, no versos 15 e 16, o texto que a gente já leu, inclusive. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. E aí, depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, aqui a gente percebe que, mais uma vez, Esther, ela mostra que ela não era só um rostinho bonito, uma simpatia. Ela mostra realmente a sabedoria que ela tinha, dizendo para a gente que você pode ser quem você for. Você pode ser uma rainha como ela era. Mas não vai adiantar tentar suas próprias forças no campo de batalha espiritual. Você tem que usar as armas espirituais. Que armas são essas, Gabi? Bom, se você for lá em Efésios 6, vai ter uma armadura completa para você meditar a respeito. E já fica aí de tarefa de casa para você. Mas a gente vai se apegar ao texto que nós acabamos de ler em Esther. Então, a gente vai se apegar, basicamente, a 2 disciplinas espirituais: oração e jejum. E me parece, Vanessa, que essas 2 disciplinas, elas são as mais difíceis de a gente praticar certinho. Porque, eu não sei para vocês, é mais fácil eu ler a palavra e eu orar por discernimento, para que o Senhor me ajude a compreender a palavra e orar depois, do que pegar uma listinha assim e sair fazendo um checklist em tudo que eu tinha que orar a respeito no dia.
É mais fácil para a gente, me parece, pelo menos na minha experiência, é mais fácil a gente ler a palavra do que a gente entrar em oração real. Aquela oração que você realmente se coloca tira aquele momento, se desliga de tudo para você orar, pelo que você tem que orar. É mais fácil, de repente, a gente ler a palavra do que a gente fazer um jejum. Principalmente porque crente, né, é um bichinho que come. Acontece que talvez para a irritação de uns e para alegrias de outros, como Gabriel Hermínio, por exemplo, a disciplina do jejum e da oração ela é revelada pelo Espírito Santo em toda a Bíblia. Então, a Bíblia nos mostra que onde existe oração e jejum, existe vitória no meio das dificuldades, existe milagres invadindo o impossível. E quer ver um exemplo? No livro de Jonas, a gente vê que o Senhor, ele estava determinado a acabar com os ninivitas. Até Jonas querendo fugir do propósito que o Senhor tinha para ele, que era pregar contra os ninivitas. Mas, no fim das contas, ele passou por tudo aquilo, passou pelo bucho do peixe e tudo mais. Mas ele foi lá cumprir o propósito, porque o Senhor estava determinado a acabar com os ninivitas. E a palavra que Jonas tinha para Nínive era que ela seria destruída em 40 dias. Mas aí, minha filha, foi como Esté agiu. Qual foi a resposta que os ninivitas deram? Está lá em Jonas 3, no versículo 5 em diante. A palavra diz assim: os ninivitas creram em Deus, eles proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E o que foi que eles fizeram? Resumindo isso aí: jejum e oração. E a Bíblia vai dizer no verso 10, perceba, eles estavam já com a sentença de morte. A Nínive ia ser destruída em 40 dias. Mas no verso 10, nesse mesmo capítulo, o Senhor vai dizer: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Na nossa vida, certamente nós vamos enfrentar inúmeras batalhas que vão parecer impossíveis de serem vencidas. Assim como foi para o povo judeu durante o reinado de Esté, e assim como foi também para o povo ninivita na época do profeta Jonas, e assim como foi para tantos outros personagens bíblicos. Batalhas serão enfrentadas que vão parecer impossíveis de serem vencidas. Hoje, talvez não seja uma destruição, um extermínio iminente que nos assombre. E graças a Deus por isso, né? Misericórdia. Mas, de repente, talvez seja uma doença que você não consegue vencer, ou que você tenha medo de pegar, né? Talvez sejam circunstâncias familiares que te perturbam, das quais você não vê a hora de se livrar e parece que esse dia nunca chega. Talvez seja a não realização de um sonho pelo qual você tem lutado tanto e parece que você não vai realizar nunca. Talvez seja uma traição que você jamais esperou e que te lança numa depressão e que você acha que não vai sair mais nunca, ou que simplesmente você vai ficar sozinho o resto da vida. Talvez sejam até as consequências das más escolhas que a gente fez. E eu poderia dar muitos outros exemplos de situações em que a gente sente que não tem mais jeito, que acabou, que não tem como superar isso. Vocês mesmos poderiam dizer aí no chat: ei, diz para mim aí uma situação, não é para dizer, tá, gente? Se concentra. Mas se eu dissesse, diz aí para mim uma situação pela qual você passou e que parecia que não tinha saída. Todo mundo vai ter alguma aqui para contar. Mas aí, o que a gente tem feito diante disso tudo? A gente tem se desesperado, a gente tem perdido o sono, ou a gente tem orado, jejuado, entregado ao Senhor os nossos problemas e ido para a batalha? O Senhor nos diz hoje: ei, olha para minha filha Esté, olha para o meu povo, olha o que eles fizeram.
Aos olhos humanos não tinha mais jeito, não. Os decretos já tinham sido entregues em todas as províncias. Todo mundo estava preparado para exterminar os judeus. Tinha 350 toneladas de prata para quem exterminasse os judeus. Estava tudo selado com o anel do rei. Tinha autorização de Xerxes. Não era qualquer coisa, não. Era o fim da linha. Inclusive, quando eu estava lendo Esther, eu fiz, como é que esse povo vai se safar disso? Está difícil, viu? Mas Esther e o povo judeu, diferente do que você e eu fazemos, na maioria esmagadora das vezes, eles jejuaram e oraram intensamente antes de batalhar. Eles foram para a batalha diferentes. Eles foram para a batalha preparados de forma espiritual. Eles clamaram ao Senhor dos Exércitos. Esse mesmo Deus para quem a gente estava louvando agora, esse mesmo Deus que a gente fala que acredita, que crê, que confia, mas na verdade a gente fica se desesperando com os nossos problemas. Eles chamaram o Senhor dos Exércitos para liderar, para ir com eles, para pelejar por eles. E o resultado disso, meu irmão, foi uma baita de uma vitória. Mas não foi uma vitória qualquer, não. Foi uma vitória, assim, estrondosa. Que eu resolvi que não ia contar para você, que é justamente para incentivar você a ler o livro de Esther, se você ainda não leu. Tem somente 10 capítulos, dá para ler rapidinho. Eu li de uma vez só, porque não dava para parar. Eu precisava saber o final da história. Foi realmente assim um plot twist. Para quem não sabe o que é plot twist, é quando você está assistindo um filme, uma série, e tem uma reviravolta assim, extremamente inesperada. Então, o que tem no final de Esther é justamente uma reviravolta completamente inesperada. E ontem à noite, Luiz estava lembrando a mim e aos meninos que a gente não tem por que perder o sono por causa dos nossos problemas, porque é certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Salmos 121. Os problemas são difíceis? São. Mas se prepara antes, durante e depois das batalhas. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, jejua, ora e vence. E depois que você vencer o problema, faz o jejum de gratidão agora. Tu não é crente, não é? Não é não, Hermínio? Jejum, Hermínio gosta de jejum de gratidão, né, Hermínio? A gente gosta. Me diz uma coisa. Se tu chamar tua mãe, tua avó, tua tia, teu cachorro, sei lá, papagaio, para brigarem por tu, eles não iam, não? Chama aí a entrada numa voadora logo. Tome. Imagine o Senhor. Você acha que agrada o coração dele te ver passar por aflições? Com certeza não. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os olhos aí, povo que está assistindo. Feche os olhos aí. Eu quero que você mentalize aquele problema pelo qual você está passando. Eu estou falando daquele problema que você não se abre para ninguém. Eu não estou falando de qualquer problema, não. Estou falando daquele que você não se abre com ninguém. Ou então, quando você se abre de forma extremamente superficial. Esse problema aí, mas você não fala realmente sobre ele. Aquele problema que você não conta para os seus pais, você não conta para os seus pastores, você não conta para o seu discipulador, você não conta para o seu líder, você não conta também nem para o seu namorado, para a sua namorada, você não conta para a sua psicóloga, o seu psicólogo, você não conta nem para o seu melhor amigo. E aí é mentalizando esse problema que eu convido você a fazer a seguinte oração. Paizinho, eu estou tão cansado, eu estou exausto, Senhor, de verdade. Faz muito, muito tempo que eu tenho tentado carregar esse fardo sozinho, sabe? Mas hoje, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Eu quero te entregar todos os meus problemas. Eu quero realmente, Pai, talvez pela primeira vez na minha vida, descansar em Ti. Paizinho, sozinho eu não consigo. O Senhor sabe que eu não consigo. E eu também sei. Mas, Pai, nessa noite, eu me reconheço inteiramente dependente de Ti. E eu clamo a Ti, Pai,
Luta comigo. Me lidera, Senhor, nessa batalha. Me ajuda a vencer os meus problemas, Pai, independentemente de quais sejam. Me parece impossível, me parece, Pai, mas eu sei que o Senhor é um Deus especialista em causas impossíveis e que o meu problema não é absolutamente nada diante de Ti. Então, Pai, eu Te reconheço como nunca antes, como o Senhor dos exércitos. E eu sei, Pai, que o Senhor me dará vitória. No nome de Jesus. Amém. Sabe, Davi, ele escreveu lá no Salmo 51. É meu salmo favorito. Que um coração quebrantado e contrito nunca, absolutamente nunca, serão desprezados pelo Senhor. E aí? Bora concluir? Quais foram as 3 lições que extraímos da vida de Esther para a gente aprender a se posicionar corretamente em meio às adversidades? Eita! Em primeiro lugar, tire o não da ponta da língua e se esforce verdadeiramente em ajudar o seu próximo. Olhe para o seu irmão, tente de verdade, saia da sua zona de conforto. As circunstâncias contrárias nem sempre serão as suas. Talvez seja do seu próximo e você precisa se posicionar. Não espere que outra pessoa vá ajudá-lo. Vá e faça por ele o que Jesus faria. Em segundo lugar, ouça as suas autoridades espirituais. Respeite-as e aprenda com elas. Cuidado com a rebeldia. Cuidado com a insubmissão, cuidado com o desrespeito com seus pais, ou com quem cuida de você, ou com seus líderes locais. Ouça as suas autoridades, respeite-as e aprenda com elas. E em terceiro e último lugar, não despreze a preparação espiritual quando lutar as suas guerras. Jejue, ore, chame o Senhor para o seu lado. Aproveite que o teu Pai é o Senhor dos exércitos. Aí sim, depois de jejuar, de orar, de chamar o Senhor, de se preparar espiritualmente, vá batalhar descansado nele, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Amém?